Olá pessoal que está chegando, sejam bem-vindos para mais uma noite com a gente aqui na página Inclusive Química para mais um Gole de Ciência. Muito obrigada pela companhia, pela presença. Hoje a gente vai receber uma pessoa que foi muito importante na minha formação acadêmica, foi meu professor na graduação e me recebeu muito bem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, num momento assim que eu era uma menina de 17 anos, entrando na universidade, sem conhecer nada da vida, né? E perdida, completamente perdida naquele mundão que é o FRJ, né? Ilha do Fundão. E foi uma pessoa que me recebeu muito bem, eu falo muito bem porque me deu aula de Química Geral, que é a porta de entrada para todas as outras químicas. Então, eu falei isso aqui algumas lives atrás. Ter uma boa química geral é importantíssimo para você ter um bom curso de química, né? E eu tenho certeza que eu tive uma excelente química geral. Hoje a gente recebe o professor Sérgio Machado, Sérgio de Paula Machado, que é professor do Instituto de Química no Departamento de Química Inorgânica da UFRJ. Eu costumo dizer que para ele ser perfeito só faltava ele ser de química orgânica. Aí ele me bate. Deixa eu chamá-lo. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela companhia. Eba! Que lindo! Olha ele! Vou ficar até tímido assim, hein? Tanto Eu, elogio. Você é muito querida comigo. eu me esqueci de dizer que eu sou a fundadora do seu fã-clube. Vocês são terríveis. Como você está? Tô bem, dentro da possibilidade desse quadro, né, que nós estamos vivendo, tendo que lutar contra um vírus e contra um verme, né? É difícil, mas É vai passar. difícil. Vai sim. Me lembro que quando eu estava bem triste em 2018 com o resultado da eleição, a gente trocou uma ideia pelo Messenger no Facebook e você falou para mim assim, não tem mal que dure para sempre. E toda vez que eu tô bem desolada, eu me lembro de você falando isso, assim, sabe? Não tem mal que dure para sempre. A gente já teve coisas ruins, não sei se tão ruins quanto, É. mas a gente vai esperar, né? É que às vezes a ignorância é uma bênção, né? É, Quando a gente desconhece tudo, e aí fica tudo muito tranquilo. é, é verdade. Mas vai passar sim. Vai sim. Sérgio, muito obrigada pelo convite, por ter aceito, né? Pelo seu tempo. A minha voz está chegando e está dobrando aí. Você está percebendo isso? Não, eu tô escutando você muito bem. Ah, então tá. Obrigada pelo seu tempo, porque a gente está em casa trabalhando remotamente. No meu caso, assim, o volume de trabalho triplicou, né? Porque tudo aquilo que eu escreveria no quadro, prepararia um quadro super rápido, agora eu tenho que fazer tudo muito demorado no PowerPoint. Eu não sei como está o seu trabalho remoto. Imagino que muitas reuniões, Tá uma muitas droga. questões aí. Tem muita reunião e agora essa maluquice aí, depois de 32 anos de velho, ter que aprender a dar aula virtual, né? Distante das pessoas. Isso para mim é uma coisa muito confusa, porque eu entendo que é a única coisa possível de ser feita nesse momento e nós precisávamos fazer algo nesse momento. Mas educação sem olho no olho, para mim, é muito complicado, né? Eu sou de uma geração mais antiga, então a tecnologia é importante, mas esse negócio de filmar a aula, isso não é para mim. Não é para mim. É muito difícil. Não era, ninguém estava Essas preparado, né, coisas novas. Sérgio? Não, não tava. Não tava. Então eu estou tentando Ah, ver sistemas em que eu vou fazer coisas ao vivo e eu estou usando aquela estratégia de gravar o PowerPoint como material de apoio para eles acessarem posteriormente, entendeu?
Mas Aham. essa coisa de gravar dando aula, não, eu acho que não fica legal. E eu tô dimensionando, né? As aulas têm que ser mais curtas, porque ninguém consegue ficar atento a um tempo tão longo, né? Aquelas aulas de 2 horas. E estão tentando fazer sala reversa. Ou seja, estou lendo um pouquinho, né? Bianca me ajuda muito nisso daí, ela é muito mais antenada e trabalha na área. Então tem me dado uns toques, né? Maria também, minha filha, que está no mestrado e já está fazendo disciplina online. Então estou Aham. aprendendo com as duas para poder começar dia 24. 24 a gente começa. É isso aí. Eu já tô desde final de março. Sim, sim. Então, meio que eu já me adaptei. Sérgio, tem como você colocar o teu microfone mais próximo? Porque eu tô achando que sua voz tá baixa para mim. Melhorou? Muito. É. Melhorou muito, estava bem baixa. Tá Bom, ótimo, tá ótimo, tá ótimo. para que todos possam te conhecer, a Júlia já entrou aí, já jogou confete na gente, essa querida, minha filhona. Para que todos possam te conhecer aqui na página, conta um pouquinho pra gente, Sérgio. O que te motivou a fazer química? Lá quando você era um jovem escolhendo profissão, ou talvez antes disso, né? O que te fez escolher essa área da química? Então, na verdade, essas coisas elas acontecem quase que aleatoriamente, né? Eu sou filho de um funcionário público e de uma dona de casa, né? Nascido e criado em Jacarepaguá e filho da escola pública brasileira. E ao final do que era na minha época original, o primeiro grau, tive muitas experiências com feira de ciências no meu colégio. Né? Então eu estava muito vocacionado para a área científica, mas não necessariamente química. Se você pegar a minha geração, lá no final do meados dos anos 70, né, acabando o que era o primeiro grau, seria hoje o Fundamental 2, né? O nosso sonho era o quê? Eletrônica. Eletrônica era a coisa que bombava na época. Né? Então eu tentei Escola Técnica Federal Celso Cove da Fonseca para eletrônica, não consegui passar. E o colégio que eu fui, a única área que tinha mais tecnológica era a química. Eles tinham, porque na época a lei obrigava a ter ensino médio profissionalizante. Então todos os colégios tinham que ter alguma profissionalização. Então tinha contabilidade, administração de empresas, patologia clínica e tinha química. Eu falei, opa, uma coisa mais próxima é essa. E aí eu comecei a estudar nesse colégio. No meu segundo ano, eu fui convidado para ser monitor nos laboratórios. E talvez uma marca forte nessa época foi a questão novamente das feiras de ciências. Eu participei de uma feira de ciências com um grupo e nós ganhamos a feira de ciências no colégio. A gente tem que contextualizar historicamente, né? Era final dos anos 70, aquela questão do carro a álcool, então nós fizemos um projeto meio ufanista, né, chamado Álcool Saída Energética Brasileira. Só que nós chegamos a adaptar, nós conseguimos que o colégio, quando nós fomos para uma disputa regional, que o colégio comprasse um motorzinho de recalque de água, a gasolina, e nós nas oficinas do colégio adaptamos aquele motor para funcionar a álcool. Então nós fazíamos a obtenção de álcool de diversas fontes, botávamos o motor para funcionar. E aí nós ganhamos no colégio, o colégio ficava ali em Cascadura, aí nós fomos para uma seleção naquela região administrativa, pegando Madureira, Encantado. Nós ganhamos, fomos para a final do Rio de Janeiro, lá onde você dá aula, no Instituto de Educação da cidade, ganhamos, e fomos para o Maracanãzinho Nossa, brigar pelo título estadual, e nós ganhamos também. Né? foi um evento. Então, ali, na verdade, marcou essa ideia da química. Né? E aí, a pessoa, o professor que me convidou para ser monitor, ele me orientava muito também, né? Então, toda aquela dúvida, fazer o que em engenharia química, ele, não, você gosta de química, teu perfil é química, vá fazer química. E aí, quando eu faço vestibular, que era muito diferente do que é hoje, naquela época você marcava a carreira e as universidades que você estava afim de ir. E eu só marquei público, obviamente, não tinha condição de ir para uma privada. E gozado, eu passei para a minha última opção.
Sua última opção era que foi a qual? UF. A UF? A UF. Mas eu vou explicar por que não era por uma questão de gosto, é porque eu tinha me alistado no exército e estava indo para o CPOR. E eu não sabia se eu seria dispensado ou não. E aí o que eu fiz? Eu marquei a primeira opção, a UERJ, que tinha um curso à noite. A segunda opção, eu marquei o FRJ porque era manhã e tarde. E a terceira opção, a UF, porque era manhã, tarde e à noite. Né? E aí eu entrei na UF, né? Na época, você entrava para Química, você não escolhia na entrada a tua área. Então eu entrei para Química, já no ano seguinte, em 82, você já tinha que fazer o vestibular, já tinha que escolher no vestibular. Por quê? Porque de 80 alunos que entravam, 79 iam para Química Industrial e um ia para licenciatura. Nossa! Então eles perceberam que o curso de licenciatura ia morrer, e aí em 82 você já tinha 40 vagas para industrial, 40 para licenciatura. Né? Legal. E aí eu começo no segundo período, eu passei para o segundo período, de 81. Durante o primeiro período eu ganhei um dinheirinho dando aula particular de Química, para o pessoal meio desesperado. Né? E começo num curso muito puxado, porque a UF é horário integral, então você pode ter aula de 7 da manhã até 10 da noite. Né? E eu morava em Jacarepaguá, não tinha grana para alugar um quarto em Niterói, então minha vida era acordar às 4 da manhã todo dia, pegar o primeiro ônibus que passava na minha casa para me deixar ali na Souza Marques, porque na época também o preço da passagem era muito diferente, então o transporte de Jacarepaguá, que ia pela Grajaú Jacarepaguá, era 3 vezes o preço de quem fosse para o centro da cidade pelo Meyer. Então esse era o caminho que eu ia. Né? O pior. Não, claro, obviamente. Né? Eu começo a faculdade, tenho o primeiro trauma da minha vida na área educacional, que é a única matéria que eu perdi na minha vida inteira. Qual? Que foi cálculo 1. Cálculo 1, né? Mas eu já superei isso. Meu sonho era ser professor do filho do cara que me deu aula de cálculo 1, mas isso, análise, eu consegui superar sem nenhum problema. No meu segundo ano, eu faço a prova e viro monitor do Departamento de Química Geral e Inorgânica, né? E aí acontece uma coisa muito interessante, né? O pessoal daquela época na UF é muito amigo até hoje, mas eu tenho 3 pessoas que são muito coladas, né? Que nós entramos juntos, nos formamos juntos, né? Um é o professor Carlos Eduardo Cortes, que é atual coordenador do curso de Química da UF. Né? O Carlos foi minha dupla em todas as disciplinas experimentais. Né? O outro é o professor Luiz Augusto dos Santos Madureira, que é professor da Federal de Santa Catarina, e a Cristina Amorim, que é química do CEPEL, da parte de Eletrobras, na área de corrosão. Uma das especialistas em tintas anticorrosivas aqui no Rio de Janeiro. E aí nós passamos juntos para a monitoria, e nós estávamos num dia à noite dando monitoria, tinha uma sala no final do corredor, e aí chega um professor, né, que a gente admirava muito, mas nunca tinha tido aula com ele, cujo nome você conhece bem, Roberto Faria. Claro. Naquela que eu época, conheço. Roberto Faria era 40 horas no fundão e 20 horas na UF. Aí nós viramos para ele e falamos assim, vem cá, tu não quer orientar a gente em iniciação científica, não? Aí ele parou, nunca recebi cantada para orientar aquele jeitão do Faria. A cara dele fala isso. E aí nós começamos a trabalhar, além de monitoria, fazer iniciação científica, né? Numa coisa assim muito doida, porque a gente fazia síntese eletroquímica, né? A gente começou a usar o que a gente tinha para fazer de eletroquímica para fazer síntese de iodofórmio. E aí, quando a gente está fazendo a síntese eletroquímica do iodofórmio, a gente percebeu que a solução não ficava castanha. A solução permanecia incolor o tempo inteiro. E o mecanismo de reação proposto dizia que passava por I2, tinha que ter I2 no meio reacional. Então nós ficamos estudando esse processo, isso gerou uma proposta de mecanismo orgânico, né? E nós ganhamos com esse trabalho o equivalente, o que seria, na UFRJ seria equivalente à jornada, né? Mas lá na UF era foi de ciência e tecnologia, né? E aí nós ganhamos, em primeiro lugar, né?
Isso foi no ano de 84, que eu digo que foi o meu ano mágico, né? Por quê? Porque foi nesse ano que eu vou ao primeiro congresso científico da minha vida, apresento o primeiro trabalho, que era a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era uma coisa SBPC. inimaginável hoje, porque era uma reunião com 30 mil pessoas, né? Nossa. E ainda era o regime militar. Então a SBPC foi o grande berço das demais sociedades científicas. A SBQ é fundada numa reunião proibida em São Paulo, que o Dom Evaristo Arnes acolhe na USP em 77, né? Na USP não, na PUC de São Paulo, e a SBQ é formada ali. Então aquilo foi um troço fantástico, porque eu já era sócio da SBQ como estudante, também era sócio da SBPC, mas eu saía de um curso da SBQ e ia ver Florestan Fernandes falando, Darcy Ribeiro, Mia Maia, Fernando Henrique, que naquela época não mandou a gente esquecer tudo que ele escreveu, né? Aí eu volto completamente alucinado, né? Eu entro para um curso de Química achando que eu ia trabalhar numa indústria, de preferência na Petrobras, e eu volto falando não. O que eu quero é isso, né? E aí Maravilha. já no ano seguinte eu me formo e entro no mestrado direto. E aí você fez o mestrado na UF, na área de quê? De inorgânica, não? Não, não eu sou meu mestrado é na UFRJ. A UF na época só tinha um mestrado em geoquímica. Mas E você isso fez não em era uma área que me orgânica, né? interessava. É porque Não, também eu não tô te existia perguntando, eu pós-graduação em sei onde você inorgânica. fez. É que eu tenho que te perguntar para Aham. as Ah, pessoas não, saberem. claro, claro. Não, entendi. É porque na época você tinha a pós-graduação na área de química na PUC, que era muito forte em química analítica, né? Tinha a professora Judith Felkman na área de inorgânica, mas era muito forte na área de analítica. Você tinha a UFRJ ali com aquele tripé IMA, polímeros, NPPN, produtos naturais e Produtos institutos de naturais. química, que tinha, na verdade, dois programas, três, né? Bioquímica e um programa de fisicoquímica e de química orgânica, mas dentro do programa de química inorgânica, pessoas que orientavam pela inorgânica ou pela analítica orientavam por ali, né? E tinha o programa do IME, que era um programa também muito conceituado na época, mas muito fortemente ligado à orgânica. E aí eu passei para o UFRJ, e a opção pela UFRJ foi, eu achava que eu teria um caldo químico mais amplo do que nos outros dois, né? Só que eu nunca gostei de fazer uma coisa muito centrada, coisa e tal. Então a minha tese de mestrado foi um projeto orientado pelo professor Jair Cardoso, que está aposentado já, em que eu usei cromatografia em massa para desenvolver um método de CG massa que conseguisse separar metaloporfirina em petróleo. Então eu construí uma coluna cromatográfica que aguentava 500 graus, sem Nossa. sangria, e consegui fazer a separação de metaloporfirinas, né? Porque tem alto, o ponto de fusão é muito alto, porque como elas são planares, né? Você quase que forma sanduíches, lamelas de interações PIP, stack, né? E a volatilização é muito pequena. Como é que o pessoal analisava? Fazia um monte de derivatização para colocar grupos espaçadores que aumentassem essas lamelas e aí diminuía o ponto de ebulição, né? Bem, na época o mestrado era 3 anos, né? Não é como era hoje. E aí, quando eu estou no meu segundo ano, aparece um concurso para professor auxiliar do Instituto de Química, do Departamento de Química Inorgânica. Porque naquela época não tinha nem mestre nem doutor em Química Inorgânica livre. Isso é interessante falar, principalmente para o pessoal mais novo. Pra você ter uma ideia, em 94, quando eu tiro meu doutorado, o Brasil inteiro tem menos de 1.000 doutores em Química. Nesse mesmo ano, só a IBM tinha 2.000 doutores em Química. Para você ver como é que a gente cresceu muito, né, nesses últimos anos na questão de apoio à pós-graduação. Sim. E aí eu me inscrevo nesse concurso, né? Era um concurso então que só precisava ter a graduação. Tinham 22 candidatos inscritos e tinham 2 vagas. E eu passei em primeiro lugar, com 2 examinadores me colocando em primeiro lugar e um me colocando em segundo, e esse que me colocou em segundo, colocou em primeiro meu grandíssimo amigo, o professor João Macena, né, que ficou em segundo nos outros 2 examinadores. Então nós 2 passamos,
E aí eu caio de paraquedas, eu me vejo entrando na minha primeira aula de uma universidade grande com 25 anos, Nossa, você tinha vinte e né? cinco anos. Eu tinha 25 anos. Meu E Deus. eu sou contratado e 6, 7 meses depois eu defendo meu mestrado, né? E aí o departamento de Química Inorgânica tinha uma característica de estar sofrendo uma renovação. Naquela época éramos todos muito jovens, né? E havia uma vontade muito grande desse grupo de criar pesquisa e pós-graduação em Química Inorgânica. Então, por exemplo, o Milton vai para a França, para Estrasburgo, trabalhar com bioinorgânica, o Faria vai para Brandeis, trabalhar com cinética de reações oscilantes, só que eu era peão, ou seja, eu estava em estágio probatório. E aí o que, que eu fiz? Eu engrenei no doutorado direto. Na verdade, sem saber, inclusive, o que fazer. Eu podia ter ficado no laboratório que eu estava, num laboratório que tinha muita infraestrutura. No meu mestrado, eu tinha o meu cromatógrafo. Sabe lá o que é isso? Hum. O Madureira, que defendia até, trabalhava comigo, que é esse meu grande amigo, tinha o cromatógrafo dele. Eu tinha um Carlo Erba Mega que era meu, ninguém mexia naquele equipamento, só eu. Né? Maravilha. Só que o que eu percebi é o seguinte, se eu continuar nessa área, eu acho que eu vou contribuir pouco para o departamento e para essa vontade de criar uma pós em Química Inorgânica. E nisso, eu me matriculei, fui aprovado e já comecei a fazer os créditos para livrar logo, né? E todos os créditos de orgânica, hein? Eu fiz síntese orgânica com o professor Cover, Que tá? lindo! É, eu e o Faria, na mesma sala, os dois inorgânicos e todo mundo orgânico lá. E Muito bom. E é nisso chega pesado, um hein? Aula com professor. cover é pesado. Era muito pesado. Eu fiz Nossa mecanismo Senhora. com ele no mestrado, Eu né? Mas o também. mecanismo, as matérias do mestrado, eu acho que elas têm uma ponte grande com a inorgânica, mas as de doutorado não tinha muito não, era coisa muito específica. Ô, Então, Sérgio, síntese orgânica... Oi, a Tati diga. está falando, a filha Ah, da Marta, que o aham. sonho dela é ter o próprio cromatógrafo. É o sonho de todos nós, né? Tati, durante 2 anos eu tive, Tati. Eu era feliz e não sabia. E aí, na verdade, enquanto eu tô fazendo os créditos e pensando, né, no que eu vou fazer no doutorado, a gente recebe um professor visitante, um chileno, que estava vindo de um pós-doc, um doutorado e um pós-doc na Unicamp, que é o professor Omar Herrera, né? Trazendo uma técnica nova, né? Nunca tinha ouvido falar em modelagem molecular, mecânica molecular, coisa e tal. E aí o Omar vem para o departamento e aí eu percebo que eu tinha uma janela que fosse interessante, que era uma questão que alguns tipos de porfirina, quando o petróleo é muito maduro, predominam sobre outros. Mas ninguém sabia por quê. E aí eu converso com o meu orientador de mestrado, com o Jari, e faço uma proposta com o Omar também, para que os dois pudessem me orientar. Por quê? Porque aí eu ia estudar metaloporfirina, mas agora com essa ferramenta nova, que era a modelagem molecular. Então, meu doutorado eu mudo de área e caio no que eu faço até hoje, que é um trabalho mais teórico, né, de modelagem em cima de compostos de coordenação. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo meu trabalho de mestrado. Assim, gostei a ideia de fazer uma coisa nova que pudesse ser usada depois na prospecção de petróleo, detectar biomarcadores. Foi um troço muito legal, né? E aí em 94, repara, eu entro em 88, defendo mestrado em 89, entro no doutorado entre 89 e 90, e em 94 eu defendo meu doutorado. Maravilha. Né? Mas eram outros tempos, né, também. Ou Sim. seja, reparar, não tem como fazer uma comparação com o pessoal da nova geração. Por quê? Porque eu entrei como graduado. Né? Na verdade, eu construí minha carreira como professor da UFRJ. Né? Esse ano, em novembro, apesar que esse ano a gente tem... Dia 23 eu faço 58 anos, mas hoje eu estou fazendo uma petição na justiça, eu não posso contar esse ano, porque não usou. Eu Né? Por conta da concordo. Eu pandemia, esse ano concordo. não foi Eu usado. concordo. Né? Então, em novembro eu faço 32 anos de UFRJ. Nossa, Sérgio. Mais um ano e pouquinho de universidade privada, porque como eu fiz Química Industrial, e eu não quis largar o curso de Química Industrial, porque eu achava que na época aquele curso me daria mais ferramenta para eu poder utilizar na minha vida profissional,
eu fui logo que eu me formei, eu fui tentar procurar um local para dar aula. Então dei aula numa faculdade privada durante 1 ano e meio, né? Você chegou a verbar esse tempo? Acabei de averbar isso na virada do passado para esse ano. Então eu tô com É, 33 anos muita de gente universidade. começou a pegar tudo que podia depois da reforma, né? Sim, sim. Muita gente se É. aposentou. E- e- pelo meu cálculo, eu me aposento na terceira reencarnação. Eu, então, não me aposento. Eu falei isso hoje, dando aula para os meus alunos da FAETEC online, né? A gente está dando aula É. remota. Aham. Aí eu tava Aham. falando sobre modelos atômicos e tal, e não sei o quê. Aí falando dos primeiros filósofos, dos tomistas. E aí, assim, eles morriam com 60 anos, 62 anos, né? Que é meio que novo para os dias atuais. E aí eles falando assim, nossa, professora, não dava tempo nem de se aposentar. Aí eu falei assim, vocês também não vão. E vai Esse ser lá pessoal para os novo. 75, não vai nem ser 62, não. Triste, né? Bom, Mas é então, isso, aí por isso que eu entrei nessa área, e aí em 94 eu defino o doutorado, e aí a carreira começa mesmo em 94, né? Aí são basicamente 2, 3 anos tomando pancada o tempo inteiro. por quê? De negativa de projeto. Repara, uma característica que eu via muito naquela época era que os professores estavam muito preocupados em formar os alunos. Então, na época não tinha esse negócio do publish or punish, publique ou padeça, né? Então eu saí no doutorado com 2 publicações, uma do mestrado e uma no doutorado. E de repente isso não era suficiente para o novo paradigma, né, que virou paper, 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 paper. Isso Então é horrível. eu apanho muito até conseguir um projeto para montar de forma muito mínima o laboratório e ter as 2 primeiras alunas que são malucas, completamente malucas. Uma é a Lilian Paz, que você deve conhecer, Conheço. né? E a outra é a Georgia, que está em Juiz de Fora, que entraram para fazer tese com um cara inexperiente, com pouca infraestrutura, né? Mas eu sempre brinco em palestra que eu mostro sempre aonde os meus alunos estão, né? Eu estou atualmente com 28 alunos entre mestrado e doutorado. E tirando uma que eu não sei o que aconteceu com ela, todos os outros estão muito bem colocados. Então eu falo assim, olha, eu posso ser uma porcaria como orientador, mas eu dou uma sorte danada para os meus alunos, né? Ah, você é muito modesto, isso sim. Bom, sua trajetória então como professor, como você falou, começa aí em 94, você começa a tomar aí as pancadas, né, de negativas de projeto, as negações. E aí, quando é que as coisas começam? O professor Luiz Carlos está te mandando um abraço carinhoso. Eu conversei com ele Grande essa amigo Luiz. semana e ele falou que não perderia sua live por nada. E daí você começa a sua trajetória na UFRJ, vai galgando, os projetos certamente aparecem, né? Você monta o seu laboratório. E aí, o que você pode falar para a gente em termos de, nessa trajetória de 32 anos de universidade, como é que foi, assim, os pontos mais pertinentes, as coisas positivas que você viu dentro da universidade pública? A gente sabe que tem política, tem uma série de questões, né, que a gente tem que, enfim, levar em consideração quando a gente trabalha dentro de uma universidade. Mas o que que você pode deixar assim de mais relevante, de legado, enfim, dentro dos projetos, dentro dessa carreira que você fez na universidade? Eu acho que eu tenho que separar em vários pontos, né? Primeiro é um negócio que não me tirem, que é a questão da docência, né? Eu literalmente amo estar em sala de aula, né? Eu diria que é a forma que talvez eu retribua todo o investimento público que eu tive para o meu país, que é através da formação de profissionais éticos, competentes, né? E aí, para mim, tem aquela coisa que eu já conversei com você, né, que eu vou repetir aqui. Ensino e educação sem afeto não tem valor. Então, isso para mim é o primordial. E como o meu departamento é o departamento responsável, não só pela inorgânica, mas ele é responsável por toda a química geral da universidade, a gente recebe vocês muito novos, né? Então,
Eu acho que a Química Geral é a disciplina mais importante de qualquer curso de Química em qualquer universidade. Se você olhar lá fora, as pessoas mais experientes são as pessoas responsáveis pela Química Geral, né? E algumas pessoas acham que dar aula de Química Geral é um desprestígio. Como é que vai colocar um professor, doutor, PhD para dar aula de Química Geral? E eu acho que é o contrário, né? Então, eu já dei aula para várias unidades, né? Eu até, acho que há 2 semanas atrás, uma convidada sua foi minha aluna de Química Geral na A Biologia, Luciana, né? ela tá falando aqui que amou ser sua aula, ser sua aluna, ter aula contigo. Acabou de escrever. E, ó, e aí eu fui professor homenageado na Química diversas vezes, né? Eu fui professor homenageado na farmácia, na biologia, que eu dei um complementos de química no primeiro período, 4 anos depois os malucos vão lá e me fazem uma homenagem, quer O povo dizer, lembra. então eu acho que essa contribuição que eu tenho dado para a sociedade brasileira é importante e modéstia à parte eu acho que eu faço bem, né? Ai, sim. Eu sou A, prova. a, parte, de a parte de pesquisa, eu não sou uma pessoa extremamente produtiva, né? Eu tenho um laboratório muito modesto, eu tenho uma preocupação grande e na minha cabeça vem sempre os ensinamentos do professor Cover, de formar quem está comigo, né? E aí talvez essa função seja ocorra como um reflexo o fato de praticamente os meus alunos estão todos empregados em Petrobras, em Fiocruz, no IFRJ, no IFF, no Pedro II, em universidades, né? Goiás, UERJ, UF, sabe? Então, o FRJ, né? Tem um aluno lá também. Então, isso para mim é muito legal, né? É, não me agrada muito essa maluquice do paper pelo paper. Eu acho que isso vai acabar destruindo a ciência brasileira, né? Não estou dizendo que não seja importante, que fique muito claro isso. Mas eu acho que o Einstein hoje, tirando aquele ano mágico dele, não seria aceito numa UFRJ ou numa grande universidade brasileira, porque a produção dele foi em 1905, talvez em 1910, ninguém considerasse o que ele fez. Então, não estou me comparando, obviamente, ao Einstein, mas eu acho que a ciência, ela precisa de inovação. E para você manter todas as bolsas, né, e tudo mais, você não vai usar, porque é uma estrada de 2 anos. Como é que eu vou dar uma tese para um aluno com uma inovação em 2 anos? Não tem nem Se tempo. esse cara não defende, o programa se dá mal, então o que acontece? O resultado disso que eu vejo? As pessoas estão fazendo o mesmo do mesmo. Trocando um grupo aqui para o outro ali, né? Trocando um metal, né? E eu acho que isso não evolui a ciência. Mas eu vou perder sempre essa discussão, mas eu vou morrer atirando, né? O que está Então, na moda, Sérgio, são as moléculas Me Too, já tem uns 10 anos isso. Então, assim, você faz a síntese de um composto orgânico com cloro, na posição 2. Aí você publica. Aí você vai lá e resolve botar o bromo. Aí você vê que o rendimento foi mais baixo, porque aí você justifica, o raio atômico do bromo é maior, a interação orbital carbono é menor. Aí você tenta com o iodo e vai ser menor ainda. E aí você faz aqueles pequenos artigos que a gente hoje chama de artigo salaminho. Sabe como é que é? Você vai uhum, fatiando uhum, e vai publicando várias coisas que, assim, às vezes não vai ter nem tanto impacto assim na pesquisa nacional ou na pesquisa sim, como um sim. todo, né? É por isso que eu acho que essa fixação por uma questão contábil, ela acaba prejudicando, né? E tem o modismo. Pô. Nesse governo, o cara que conseguir montar um projeto envolvendo grafeno, nióbio e cloroquina, ele tá feito. Ele ganha Né? Ele vai dinheiro. receber todos os recursos do mundo, né? E vai estar efetivamente feliz da vida porque o governo vai financiar claramente isso. Então, isso não me agrada muito, não. Eu diria que essa não foi a universidade que eu sonhei, né? Sim, sim. Mas no meio universitário tem outra coisa que cabe aos professores fazer, e nós não somos treinados, que é a questão da parte administrativa, né? E da representação também, né? Fazer esse meio campo, eu tenho muito orgulho de ter sido diretor de divisão de Química Inorgânica da SBQ, né? Durante vários anos, eu fui 2 mandatos diretor, e fui vice-diretor e tesoureiro, talvez mais uns 4 mandatos, fui do Conselho Fiscal da Sociedade, né?
Me orgulha muito também os 12 anos que eu aprendi muito no CRQ, onde eu fui conselheiro. Eu acho que isso me permite instrumentalizar melhor e orientar melhor os meus estudantes, porque, na verdade, também acho que a gente não tem que estar preocupado de formar para a academia, a gente tem que também formar para a academia, mas existem jovens que não têm a menor vocação para a área de pesquisa e que poderiam ser extremamente produtivos e felizes no mercado de trabalho, né? E às vezes também eu sinto que há uma forçação de barra para essa parte. Então, essa minha experiência fora da universidade, nas sociedades científicas e no CRQ, eu acho também que me ajudou muito nesse processo. E uma outra coisa que aconteceu na minha vida profissional também, que a minha capacidade de entrar em furada é enorme, né? Acho que ninguém tem tanta capacidade assim de entrar em furada como eu. Um dia eu estou em casa, eu recebo um telefonema, desculpa, eu estava no trabalho, recebo um telefonema, a pessoa fala, é o professor Sérgio? Depois não. Aqui é fulana de tal, eu sou secretária do juiz federal fulano de tal, e ele tá lhe intimando. Eu falei assim, ferrou, tô preso. Mas por quê? Ela, não, não, não. Ele tá lhe convidando para vir aqui, ele quer conversar com o senhor, bem, coisas idiotas, né? Como é que eu vou vestido para conversar com um juiz, né? Ah, Completamente idiota, mas tudo bem, não vou botar gravata, botei um blazer, coisa e tal, cheguei lá e fui super simpático, na verdade ele precisava de uma ajuda, era uma questão de propriedade industrial, né? E ele estava com um processo parado há bastante tempo, ele tinha acabado de assumir aquela vara federal, e ele me falou, olha, eu já indiquei 10 peritos e as partes negaram que essa pessoa fosse perito por diversos motivos. E uma das partes colocou que a pessoa ideal para fazer esse processo, eu acho que Sérgio, você tinha caiu um travado. pouquinho, né? Não, Ficou parado. Volta a falar do tá, processo porque do juiz. tá, isso. Aí o juiz, ele na verdade ele tinha assumido uma vara federal, não sei se todos sabem, mas toda a parte de propriedade industrial, a parte legal, fica no Rio de Janeiro, por conta do INPI. Então tem duas varas federais que são varas previdenciárias. É o direito previdenciário que cuida de propriedade industrial. E aí ele tinha assumido essa vara, é um cara muito. Tinha pós-graduação e tudo mais. Ele acabou fazendo um banco de currículos para auxiliar ele nesses processos. E uma das partes que tinha negado já vários peritos que ele havia indicado, falou: olha, para esse processo tem que ser alguém que tem essas características. Ele foi lá no banco de dados, acho que por azar pegou o meu currículo como primeiro. Então, eu entrei numa área de propriedade industrial, estudei que nenhum condenado, né? Acabei fazendo quase que 10 processos. Isso acabou me produzindo um olhar de que nós formamos os nossos alunos, na grande maioria, sem nunca ter falado de patente, É. né? Sem nunca ter falado de propriedade industrial. E é um mercado grande, porque alguns escritórios de direito de propriedade industrial precisam de químicos lá trabalhando com boa formação. Aí isso acabou gerando um artigo em Química Nova, onde eu dou algumas propostas para se discutir essa questão. Eu também não sou favorável, porque vai ter sempre, quando você fala de uma coisa nova, vai ter sempre alguém propondo uma disciplina, né? Aí vai ter gente querendo falar de uma disciplina de propriedade. Não, eu acho que são assuntos que a gente pode trabalhar de forma transversal ao longo do curso. A Sim. questão de legislação, né? Por exemplo, hoje, um químico industrial que é responsável por uma estação de tratamento de efluentes, se esse cara contamina um rio, é crime inafiançável. E não é o dono da empresa que não deu condições para ele É trabalhar, o químico. né? Então você tem que saber disso, mas não é para fazer uma disciplina de legislação, né? Você tem que fazer isso, falar isso ao longo do curso. Então é o que eu chamo de uma cultura química da área, né? Desde a química geral você tem que ir mostrando isso. Essa é a minha ideia desses processos, né? Uhum. Sim. Relacionados inclusive também com currículo e com tudo mais, Sim. né? Então é isso. É isso Mais ou menos é tudo. isso que eu faço nesses 32 anos. Sérgio, você tem alguma atividade de extensão? Ou já se envolveu em alguma? Já tenho muito orgulho. Não fui o coordenador, mas eu participo ainda do Pré-Universitário Samora Machel, que foi criado
lá nos anos 2000 pelo meu grande amigo João Macena, né? Samora Machel, para quem não sabe, foi o primeiro presidente após a Revolução de Moçambique, né? O Macena esteve em Moçambique, né? Durante um tempo, ajudando a criar a universidade lá. Nós pensamos muito parecidos, né? E aí a gente acabou criando esse pré-universitário para tentar atender ao pessoal do entorno da cidade universitária. Esse projeto já chegou a ser financiado pela Fundação Ford, depois pelo MEC, e em 15 anos, mais ou menos, nós já temos inclusive doutores. Ou seja, alunos do Samora Machel que foram entrar em universidades. Em média, a gente está colocando de 30 a 40 jovens carentes do entorno da UFRJ em universidades públicas. E nós já temos o nosso primeiro doutor. Nossa, que orgulho. Uns 4 anos atrás, tirou doutorado na área de letras, né? Aí eu pergunto para vocês, né? O professor João Macena é uma pessoa que sempre se dedicou à parte de extensão de altíssima qualidade. Eu te pergunto, colocar 40 jovens de uma população muito carente em universidade pública, isso vale mais ou menos que um artigo no JAX? Nossa, vale muito mais. Para a sociedade. Pois é, mas o olhar obtuso de que a única coisa que serve na universidade é a publicação está matando isso. Sim. Agora, eu percebo uma melhora porque a extensão passou a ser obrigatória, né? Então, você tem que ter uma carga horária de extensão, então está todo mundo agora também correndo atrás de extensão. E aí, muitas vezes, as pessoas correm atrás de extensão porque na hora de fazer a progressão funcional, vai ter que entrar atividade de extensão, porque senão não progride. Então, você vê algumas extensões que não é bem uma extensão, mas enfim. Então, eu me envolvi também em extensão universitária. Tem outros projetos ali na universidade que eu não faço parte nem da equipe, mas eu ajudo muito. Tem aquele quê de portas abertas, né? Que a professora Iracema sempre me convidava para dar uma palestra para os Eu tive lá com os meus alunos das escolas. Você teve lá, né? Aí ela Então. Na verdade, a gente foi naquele que acontece na Letras. Isso, a Universidade de Portas Abertas. Isso. Aí, lá eu encontrei com ela, que a gente levou 2 ônibus com alunos, né, lá do Cruzeiro. E aí ela me encontrou, me reconheceu, me deu o cartãozinho dela e falou assim, não, traz os seus alunos aqui, né, no IQ de Portas Abertas. E é bem legal, né? A Tati está dizendo que a Tati está me corrigindo aqui, dizendo que é Conhecendo o IQ o nome do projeto. Ah, tá. Obrigado, Tati. E aí foi essa questão toda. E tem a minha célebre frase, né, que virou meio que jargão, que a universidade pública ela só funciona se ela se preocupar em formar o estudante para trabalhar num emprego que não existe usando uma tecnologia que não foi inventada. Eu ouço isso desde o ano 2000. Uhum. E aí a gente, depois disso, né, depois que eu falei isso na tua turma, a Kodak quase foi à falência. E a Kodak foi à falência porque houve uma mudança de tecnologia. A história da máquina digital, o cara é expulso da Kodak quando vem com a ideia de câmera digital, dizendo que aquilo é um absurdo. Ou seja, mais furo do que isso, só as 7 ou 8 editoras que falaram para J. Carole que um livrinho sobre um bruxo adolescente não ia fazer sucesso. Né? Então, e negaram publicar o livro dela. Né? Mas esse cara depois vai para a Sony, eles patenteiam a máquina fotográfica e a Kodak, que é um tremendo conglomerado químico, ela quase vai à falência. Ela abre concordata há 5 anos atrás. Né? E lá atrás tem outras histórias. A história da mecânica de precisão suíça. Né? Você falava, quando eu era jovem, você falava em Suíça, a gente lembrava de chocolate e de relógio, mecânica de precisão. Né? Hoje você fala de Suíça, eu lembro de chocolate do Roger Federer. Porque depois que os japoneses montaram a tecnologia de clock com quartzo, a grande maioria da mecânica de precisão suíça, nessa parte foi para o espaço. Né? Música, você que adora música, eu escutava disco num troço de vinil com um buraco no meio, que tinha uma agulha piezoeletrônica. Então tinha uma empresa alemã que fazia as melhores agulhas do mundo, foi à falência. Por quê? Surgiu uma outra tecnologia, que é CD,
né? Se você pegasse nos anos 80, existiam pessoas que tinham redes de videolocadoras, né? Vocês Sim, pegaram isso. sim, Essas pessoas foram à falência. Por quê? Surgiu outra tecnologia. Então, você tem que preparar um aluno da química para ele trabalhar num emprego que não existe, usando uma tecnologia que não foi inventada. E quando eu começo a falar isso numa palestra, numa conferência, eu sempre brinco com o seguinte: olha, apesar de eu gostar de carro da Fiat, torcer pelo Botafogo e ser químico, eu não sou maluco quando eu falo isso. Né? Mas eu acho que essa é a função de uma universidade pública trabalhar. sim, com certeza, com certeza. Assim, a gente está quase chegando no final, infelizmente, né? Já são 7h46. Eu ficaria conversando com você muito mais, né? À noite aqui. E a nossa última Você é muito pergunta, generosa. a nossa última pergunta tem muito. A Lília está aqui presente, viu? Sua aluna de doutorado, que é A Lilian. professora. Aham. Lilian É, Paz. isso, ela está aqui presente. O Luiz falou que o Botafogo é ruim, hein? O Luiz falou isso para você. Não A sei, não única entendo. discordância que eu tenho com o Luiz é a questão do time, mas tudo bem. Bom, a gente está quase chegando no final, então a nossa última pergunta tem muito a ver com o que eu sempre falo da questão do afeto no ensino, que você já começou a falar um pouquinho aqui pra gente, né? Eu posso dizer que eu entrei no fundão com 17 anos, completamente sem experiência de nada da vida. Eu sabia que eu queria entrar para uma universidade pública, porque meu pai também não podia pagar uma faculdade privada, né? Érica, pode escrever a pergunta que eu faço, tá bom? Pode escrever aí. Tem um colega aqui que provavelmente foi seu aluno. Ele tem uma página bombadíssima chamada Químico Cômico, que diz que conversar com você a hora passa e a gente nem vê. E é verdade. Durante meu período que eu estive lá, né, no fundão, sobretudo ali na Química Geral e na Orgânica 1, que você me deu aula, eu tive meus momentos de crise, né, de estresse, porque nosso curso é um curso muito pesado. Eu não gosto de glamorizar, não, sabe? Quando os meus alunos falam para mim, eu estou pensando em fazer química porque eu acho legal dar nome de molécula orgânica. Então, olha, curso de química não é isso, né? Tem que gostar muito de cálculo, tem que saber física, né? Você tem que correr atrás disso. Então Deus me livre. Então vai fazer outra coisa. Então eu não gosto de glamorizar, não, porque senão tem evasão, entendeu? E aí a vaga Sim, que sim, deveria ser para quem devia usar acaba não indo, né? sim. A Érica pede para perguntar se você acha que o IQ mudou o perfil de formação, porque ela percebe isso. Acho que a nova geração de docentes se humanizou. E eu acredito, Sérgio, você falou aí que as novas gerações, se elas não se adaptarem com tecnologia, os negócios eles entram em falência. Eu digo também que se os professores não mudarem a sua forma de enxergar o ensino, eles não vão ter lugar em nenhum ambiente para trabalhar, né? E acaba que ele fica ali na universidade, no caso, universidade pública, fazendo um mau serviço. E isso é Uhum, péssimo, né? uhum. Então ela quer que você saiba isso, se ela quer saber isso, se você acha que o perfil mudou da formação, se os professores no modo geral se humanizaram mais. Não, eu acho que na média se humanizaram menos. Ah, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se tinha um olhar mais preocupado com a formação num passado mais recente. Né? Obviamente que isso não é regra, mas na média eu via um cuidado e um olhar mais intenso. Hoje em dia, e eles são vítimas, né? Hoje em dia ele entra e ele tem que publicar, 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 porque senão ele vai estar fora de tudo, né? Então é por conta disso, não é uma questão de, assim, de dolo, nem de nada disso, né? Agora, essa Uhum. questão do afeto que você fala, isso desde que eu entrei no primeiro dia em sala de aula, e a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, o pessoal achou que era trote, né? Você era muito Porque se novo, na né? UFRJ eu entrei com 25 anos, na universidade privada eu entrei com 23 dando a primeira aula, Nossa. tá? E aí é por uma questão de construção política, tá?
eu sempre acreditei em construções coletivas e sempre acreditei que a minha função como professor era ensinar por exemplo, né? E isso eu já tinha em mente, isso ficou claro em 97, quando Maria Clara nasceu, né? Eu não poderia falar para ela não andar descalça se eu andasse descalço. Eu não poderia querer que ela comesse jiló se eu não fosse capaz de comer jiló ao lado dela lambendo os beiços. Então isso foi um negócio que eu sempre levei para minha vida profissional. Eu só posso ensinar, por exemplo. Eu acho que a história do afeto sai exatamente daí. Eu só sou capaz de ensinar com afeto. Às vezes o afeto a gente tem que ser duro também, né? Claro, Mas claro. com ternura, com ternura. E isso eu acho que talvez marque a minha atuação como docente, né? Eu não acredito em ensino, em educação sem afeto. Por isso é que eu estou tão incomodado com esse ensino remoto, porque vai ser muito frio, vai ser muito frio, vai ser. Eu vou estar olhando as pessoas aqui numa tela, eu vou até fazer um cabo, eu botei aqui na minha frente uma TV de 30 polegadas, que vai ser o monitor, para ver se eu consigo vê-los de forma maior. Mas, apesar de saber que é o que a gente podia fazer no momento, eu estou muito desconfortável com o processo. Sim, eu vou te falar. Às vezes eles nem ligam as câmeras. Ou porque não estão preparados para isso, às vezes a aula é cedo demais, ainda estão de pijama. Uns Uhum. não ligam nem o áudio. E aí você fica perguntando, tudo bem, gente? Ok, entenderam? É difícil, é difícil. Você vai. É. Que você não se choque tanto, entendeu? Mas é complicado, Sérgio. É bem complicado. É. A gente em sala de aula, principalmente quem tem muito tempo de jornada, você pelo olhar do aluno sabe se ele entendeu ou não. Você sabe se ele A está Lili com acabou problema de ou não. escrever isso. Entendeu? Ah, tá. E é uma novidade, né? Mas tudo bem, tem que aprender para tocar aí o que a gente pode fazer nesse momento. E Sim. torcer para que a vacina apareça. Eu só vou querer a vacina que a Rainha Elizabeth tomar, entendeu? Porque se ela tomar, eu sei que é bom, porque do jeito que ela Ela é tem imortal. longevidade, vai ser boa, entendeu? Ela é imortal, a vovó. Eu chamo ela de vovó. Pois é, exatamente. Exatamente. Mas vamos torcer para que na medida do possível, e aí eu tenho acompanhado muito o nosso grande amigo Luiz Carlos, né, que está fazendo um trabalho belíssimo de divulgação científica, de explicação, né, nesses tempos sombrios de que a ciência virou uma coisa obscura em nosso país. Né? Eu nunca pensei que em 2020 eu tivesse que dizer que a Terra é redonda, É, nem eu. entendeu? Que nazismo não é de esquerda, que vacina não faz mal, sabe? Ter que convencer as pessoas disso. Então o Luiz está fazendo um trabalho belíssimo, né? Parabéns, meu grande amigo Luiz, sobre tudo que você e grande parte da SBQ que trabalha na área estão fazendo e torcer para que essa vacina chegue o mais rápido possível aí, para que a gente possa tentar retornar a uma normalidade, né? É, é verdade. Eu acredito que, como você mesmo já me falou uma vez, não tem mal que dure para sempre. A gente vai sair É, dessa mais forte, aprendendo mais, né? Eu posso falar que assim, eu aprendi novas metodologias ativas de ensino, que hoje está na moda, né? A gente usar esse termo bonitinho, né? Metodologias ativas de ensino. Aprendi a usar novas ferramentas que eu não imaginaria que eu fosse precisar e fazer uso, né? E meu pai dizia uma coisa incrível, né? Ele dizia que a necessidade faz o sapo pular. Então, por exemplo, a mosquinha está aqui, o sapo está com fome, ele tem que pular para comer. Então a gente vai dando os nossos pulinhos. Ele sempre dizia isso, Monique, vai dando seus pulinhos, vai dando seus pulinhos, vai dando seu jeito. Porque a gente tem que se adequar, né? Se adaptar, não tem jeito. não, você está corretíssimo. O problema é que eu sou um sapo velho, então é difícil fazer esses pulos, entendeu? Esse é o problema. Vai de pouquinho em pouquinho. Bom, eu fico aqui. Se você quiser ajuda. Sérgio, faz um sorriso pra gente tirar uma foto. Brigadão pelo convite, você é muito querida. Eu agradeço Parabéns mais pelo uma trabalho, vez. inclusive.
inclusive química. E na divulgação científica. Tá. Eu agradeço por tudo, né? Por você ter sido meu professor de geral, de inorgânica. Eu gostei muito de ter passado 3 anos e meio naquele departamento. Aprendi muito. Foi minha primeira SBQ. O contato com você, Sim, com a sim. Marta, Milton, Macena, Faria, Filgueiras. Tanta gente legal naquele lugar. E eu queria ser professora universitária, eu vendo vocês, sabe? Eu queria ser professora. E eu lembro que meu pai falava: você tem que ser, tem que trabalhar na Petrobras, menina. Eu falei: mas eu não quero isso para minha vida. Ele não entendia, né? E eu convivi com pessoas tão maravilhosas, né? Que assim, você e a tua sensibilidade, né? De perceber que a gente estava num curso difícil e precisava, às vezes, de acolhimento mesmo, né? Tem um aluno que está presente agora nessa live, foi meu aluno na faculdade, eu orientei o TCC dele e agora eu estou orientando de licenciatura. Ele acabou Que de legal. passar para o mestrado na PUC, né? O Taylor. E teve um dia que a gente teve lá no fundão e ele estava comigo e você entra aqui, vamos conversar. Ele jamais esqueceu desse dia. Ele falou isso para mim recentemente. Ele, Monique, ele nem me conhecia, ele não sabia nem quem eu nem era aluno dele. E ele foi tão bacana, ele foi tão legal. E eu acho que é isso, sabe? Que a universidade me trouxe, é se sentir em casa, né? Que ainda que tenha sido doloroso fazer aquele curso, depois do mestrado, penei pra caramba, porque não é fácil, né, Sérgio? A gente sabe. Sim, sim, sim. E eu acho que quando é difícil a gente dá valor, né, ao diploma que a gente porta e às conquistas que a gente vai galgando ao longo da vida, né? Então isso é muito importante pra mim. Então eu só tenho que te E, agradecer. e para um professor, a coisa mais importante é ver vocês, onde vocês estão. Isso é Sim, fundamental, entendeu? sim. E agora eu tô vendo aí, né, meus alunos, que são seus ex-alunos, que são seus alunos, né? Que a dinastia. É a corda, né, Ed? É a corda, né? Isso é muito Julinha foi lindo. sua aluna, tá lá comigo. Isso aí. Muito legal. Fiquei muito Sérgio, feliz. Muito obrigado muito pelo obrigada. convite. Um beijão pra vocês. Pra todo Um mundo aí. beijo. Se cuidem, por favor. Tô doida pra te ver Tchau, querida. presencialmente. Sim. Um grande Fica com abraço. Deus. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, Tchau. pelo convívio aqui, pela alegria de dividir tantas informações bacanas com o professor querido Sérgio Machado. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.